E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Lumicast. Hoje eu tenho algumas presenças ilustres aqui para compor um papo super legal sobre o futuro da saúde, né, envolvendo farma, inteligência artificial e como a inteligência artificial também vem hoje moldando, né, esse setor. E apresentando aqui quem está, essa presença ilustre, Rodrigo Meza, especialista de inovação aberta da Eurofarma, para compartilhar um pouco da visão que ele vem vivenciando na indústria, né, nesses últimos anos. Temos Esther Prazin, nossa grandíssima designer de produto da Lume, que já tocou vários desafios, né, na área de saúde, inclusive um mais recentemente com o Rodrigo, dentro da própria Eurofarma. E João, nosso head de relacionamentos, para trazer um pouco da visão de negócios, né, do que ele vem encontrando de desafios por aqui, dentro do segmento de saúde e de farma, de modo geral, né, abrangendo aí um pouco desse universo. Perfeito. Para começar, pessoal, eu queria começar quebrando um pouco o gelo aqui. Queria que vocês me contassem, né, um pouquinho das últimas inovações que vem acontecendo em saúde. O que é que vem mais engajando e chamando a atenção de vocês por aí? Quem quer começar? Acho que eu posso começar. Uma coisa que eu acho muito interessante é os avanços na medicina de diagnósticos, utilizando principalmente inteligência artificial, onde agora a gente pode utilizar dados de tomografias, eletroencefalogramas, ressonâncias magnéticas e assim por diante, para compor uma base de dados e, a partir daí, você criar modelos preditivos para identificar precocemente doenças que são muito complicadas de serem identificadas hoje em dia a olho nu, digamos assim, a análise de dados de uma maneira mais crua. Boa. Boa, eu vou puxar aí a continuação e vou até roubar um pouco, vou falar um pouco de duas coisas. Eu acho que a primeira, que eu acho que pra mim tem sido um motivo de muito entusiasmo, assim, de muita procura também, é o avanço dos wearables, de um modo geral. Comecei a correr há pouco tempo aí, então pra mim tem sido super legal acompanhar muito dessa evolução, um pouco de como isso ajuda o monitoramento de várias coisas, tanto capacidade cardiorrespiratória, tem alguns aplicativos que dão índices aí de nível de preparo físico, acompanhamento de sono, várias coisas aí que têm sido super importantes. Acho que tem avançado cada vez mais, tem muita coisa nova sendo lançada. Acho que ainda é algo que precisa ser democratizado, tanto por custo, quanto por acesso a muitas coisas que hoje no Brasil a gente também não encontra. E a segunda coisa que eu acho que é super importante, assim, e pra mim tem sido um motivo ainda de curiosidade que eu tenho visto, é que cada vez mais a inteligência artificial ela tem vindo não só no caminho de... Quando a gente pensa, muitas vezes a gente pensa no caminho de automação de processo e tudo mais, mas muito também de democratização do conhecimento. Sabe, eu tenho visto cada vez mais isso se tornar acessível. A gente vê pessoas de todas as idades, gêneros, classe social, todo mundo cada vez mais utilizando da IA. Daí eu acho que na saúde isso se torna também quando os profissionais de saúde começam a consultar a inteligência artificial, seja para ler um artigo, traduzir alguma informação e procurar outros casos, outros pacientes que aconteceram coisas semelhantes, mas também ali para tirar uma dúvida no dia a dia, para confirmar alguma decisão, alguma tomada de decisão que foi feita. E eu acho que é uma coisa pequena, fácil hoje no dia a dia, qualquer pessoa tem acesso a algum modelo desses. Isso já tem trazido muito resultado, sabe? Sobre a minha ótica, assim. Acho que tem cada vez mais estado presente, né? Tanto nas pessoas mais jovens, quanto pessoas mais velhas também. Não, eu acho que está muito linkado esses dois pontos que vocês trouxeram, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa ideia de um grande banco de dados que consegue puxar todas as informações e conseguir trazer para você diagnósticos, sugestões, né? De melhoria de saúde. Eu acho que o futuro, nesse sentido, vai ser bem empolgante, né? Da gente conseguir ter dicas muito mais rápido antes da gente notar, né? Qualquer sintoma de alguma doença. Então, eu acho que isso vai ser bem E bacana. uma coisa legal também é que facilita as pessoas entenderem o que aquela informação significa. Aham. De, por exemplo, ter Super. um relógio que consegue medir algumas informações suas, consegue trazer esses dados para você, e você conseguir entender o que isso significa e se precisa... Interpretar, né? Exatamente, e se precisa ir atrás de um profissional para diagnosticar alguma doença, ou então se tá no caminho certo, sabe? Você consegue entender melhor qual é o próximo passo. Eu acho que tem Legal. tem um caminho a mais e algo que é interessante da gente falar também, que eu vejo muito, assim, olhando até para esse caminho de inteligência artificial, que é a pandemia, ela democratizou muito essa questão da teleconsulta, do teleatendimento, do atendimento à distância, que antes era muito mal visto, muitas vezes. Eu acho que também, a nível de regulamentação, a gente não tinha isso também. E eu acho que cada vez mais isso abriu, de alguma forma, uma porta ali para que a gente comece a conseguir utilizar e trazer tecnologias para essas teleconsultas, para terapias digitais e tudo mais, para acompanhamento do paciente também, que eu acho que começa a trazer aí tanto essa integração com os dados,
quanto democratização da informação, sem precisar, por exemplo, que a pessoa tenha que ligar para o médico, falar com o médico para tirar uma dúvida sobre algum medicamento que foi receitado. A gente sabe que, infelizmente, a prática de ler a bula para consultar a informação não é uma prática tão comum quando a gente vai ver na Sim. prática ali. Então, muitas vezes Também a pessoa... muito complexa, né? De De fato. entendimento e tudo mais. Isso. E aí, assim, essa facilidade de acesso a essa informação e de também, querendo ou não, tirar tempo do médico, do profissional de saúde para perguntar aquilo dali, é uma coisa pequena, mas que faz uma diferença grande aí no dia a dia também. Esse é Boa. um ponto interessante, assim, quando a gente usa a tecnologia para quebrar barreiras, né, no final do dia. Quando você olha para grandes polos como São Paulo, Rio, aqui e tal, é mais difícil de você ter essa visão de tá faltando talvez em algum outro lugar. Mas quando você vai para o sertão, quando você chega em cidades menores que não tem um grande centro médico e que a pessoa precisa sair de lá para se locomover, para ir para ter um resultado em outro lugar. E às vezes Sim. horas, né? Exatamente. E se você trouxer isso para dentro desse consultório menor, cara, é exponencial o resultado que você pode trazer para a saúde, né? E principalmente porque, vou colocar um caso, por exemplo, no Paraguai, eu saí do Paraguai e vim para o Brasil, porque no Paraguai não tinha o tratamento que eu precisava fazer. Eu tinha que vir para São Paulo. Cara, se você tem tratamento, se você consegue identificar com antecedência qual que é o tratamento que precisa ser feito, será que não pode ser feito o tratamento lá sem você ter que sair da tua cidade, do teu país e tal? No final, você começa a democratizar, de fato, e habilitar novos lugares. E você termina desmassificando, diria eu, as cidades grandes, né? Você consegue ter aquilo na cidade da própria pessoa, né? E aí você tem, como a Esther falou, como você usa IA para identificar doenças, você não está vendo só um único caso que muitas vezes chega para seu consultório pequeno. Você está vendo milhares e outros similares em outros lugares do mundo. Então, você consegue acelerar o diagnóstico e, logicamente, com isso também, prevenir, talvez, um tratamento mais custoso e mais complicado para aquela saúde da população, né? Então, de fato, a saúde, ela tende a ser mais democrática, né? Uma coisa que eu acho que eventualmente vai começar a acontecer também quando a gente olha para futuros nesse sentido, é algo que eu pensei um dia desses, é um olhar para uma descentralização também dos polos médicos, dos polos, sejam hospitalares, sejam clínicas pequenas e tudo mais, porque eu começo a entender que quando a gente começa a conseguir captar dado, informação daquele paciente, com coisas menores, tá? Não sem precisar necessariamente de um maquinário hospitalar enorme para poder fazer uma triagem rápida ali, sem tu precisar necessariamente ter um profissional de saúde completamente habilitado para, sei lá, auscultar o coração daquela pessoa. Às vezes tu pode ter um dispositivo que tu coloca ali e a gente já mede batimento cardíaco, são coisas simples, mas que eu começo a imaginar, tu imagina uma cidade de sertão, do interior, que seja, que tem um pequeno, vou chamar assim, um posto de saúde digital da vida, que faz uma triagem daquela pessoa e que não necessariamente tu precisa ter, inclusive, um profissional lá. Ele pode atender por teleconsulta naquele lugar. Então tu começa a conseguir descentralizar um pouco essa tanto filas de hospitais, quanto a necessidade, principalmente, de transferência logística, que é muito forte. Sim. De precisar de uma ambulância, quando tu tá numa cidade menor, para ser transferido. E muitas vezes tu é transferido para um hospital, e desse hospital tu é transferido para outro ainda. Então é uma grande logística, é uma cadeia ali, muitas vezes, até ineficiente, né? Eu penso muito como isso deve, a nível futuro, se tudo der certo aí também, isso deve também ter um impacto muito grande, eu acho, na saúde pública, né? O Brasil é um país que investe muito na saúde do ponto de vista público. A gente tem grandes hospitais de referência nesse sentido, que trabalham tanto de forma só pública, público-privada, etc. E eu acho que a gente tem muitas dores ainda que são muito faladas. Filas em hospitais, falta de atendimento, às vezes faltam médicos em alguns locais específicos. A gente tem 1001 dores ali e que eu acho que cada vez mais, assim, eu começo a olhar na tecnologia e enxergar um caminho de, caramba, acho que a gente vai resolver por ali, sabe? E eu acho que um case legal, até você comentou de Recife, e linkando com isso de inteligência artificial, base de dados, acho que aqui em Recife a gente tem um case muito legal, que é o nosso sistema de saúde digital, né? Então, qualquer vacina que eu tomo, vai estar tudo no seu aplicativo, qualquer consulta que você faz também, fica tudo lá centralizado. Então, acho que já é um começo, por exemplo, de diminuir um pouco dessa... até uma coisa um pouco mais manual, né? Como a gente fazia antigamente, que eu acho que traz para as pessoas um nível de complexidade de entender como é que você tá com suas vacinas, se você tá em dia, você não tá,
que é que você precisa fazer de próximos passos, né? Então, eu acho que isso já é aí um bom começo que a gente tem aqui como case em Recife, que eu acho bem bacana, de um processo de democratização, né? E também de utilizar esses dados para conseguir trazer alertas. Uma coisa que eu acho bem bacana é que a gente consegue, por exemplo, trazer alertas pro WhatsApp da pessoa. Sim. Então, assim, Animal. você precisa tomar... Na época do Covid, né, isso começou. O Covid foi bem um push, assim, pra a gente começar a tentar fazer esse processo digital. Alerta do pessoal, garantir que a pessoa estava em dia com a vacina, onde ela deveria tomar, como é o processo, né, de agendar, de estar lá presente. Então, eu acho que isso é um grande case de referência para outras cidades também, para a gente começar a trazer um pouco mais esse movimento. Aproveitando o digital, né? E um meio de comunicação como o WhatsApp que todo mundo usa, basicamente, né? E é super democrático nesse sentido. Uma coisa que se fala muito, e já há um tempo, é do prontuário do paciente ser do paciente. Uhum. E com ele para onde ele for, independente se ele tá em um plano de saúde ou em outro, se tá na saúde pública ou na privada e assim por diante. Quase como o Open Banking, né? Exatamente. E as suas informações são suas, então você consegue levar aquilo para onde você for. E é muito mais fácil para um médico que você tá indo pela primeira vez saber do seu histórico se você levar o seu prontuário para ele e não a sua fala, né? Porque muitas vezes você não vai conseguir detalhar todos os casos que você já teve e no prontuário ele conseguiria mais rapidamente ver isso. Então, Aí tem... pode falar. Desculpa, esse é um ponto bem crítico da saúde, né? Que você... Lógico, o banco talvez seja menos perigoso. Sim. Não que não seja perigoso, mas seja menos perigoso fazer um Open Finance do que fazer um Open Health. E existem... quando você olha para o banco, né? Apesar que hoje tem muitos sistemas financeiros e tal, era mais ou menos que um oligopólio, né? Eram poucos grandes que, de fato, ditavam a regra. Cara, quando você vai para a saúde, é um pouco mais complexo porque você tem a clínica do Dr. X e ele só tem o prontuário dele, ou ele escreve no papel. Então, no final, você começa a ver que a complexidade, de fato, é muito alta, e de integração de sistemas, ou de integração de informação, de fato. Até dentro de um mesmo local, assim, dentro de uma rede de plano de saúde, já é muito complexo fazer essa integração. Exatamente. Já... Tipo, Vige Unimed, que tem, assim, um projeto gigantesco para poder integrar todos os sistemas deles, né? Que, de fato, é muito, muito interessante, assim, o projeto deles. Mas é isso, tipo, quando você começa a entrar no desafios da saúde mais... de um olhar um pouco mais amplo, você tem essa integração que, cara, é um caos. E, de fato, qual que é o perigo de você integrar? Se vazar aquela informação, cara, você não tá falando de... vazou a informação de um banco. Cara, você vazou a informação da tua saúde. Será que algum plano de saúde vai te aceitar se você tem algum tipo de doença pré-histórica, sabe? Tipo, não sei como que fala isso. Mas no final, a saúde, o dado da saúde, ela é muito complexa, né? Tipo, ela traz muito perigo. E até a nível social também, assim, dependendo de um exame que você faça de sangue, ele às vezes você precisa entrar com a senha, ou ele não mostra quando você faz o download, tem que ir lá buscar, sabe? Exatamente. É porque até a nível social pode se gerar um certo preconceito por saber que você tem alguma doença específica. Sabe? Imagina, e aí indo um pouco pro muito distópico, cara, se você sabe que aquela população tem uma predeterminação de doença, cara, você cria aquele vírus e lança naquela população, tu extermina a população, pô. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, no final, é complexo quando você fala da saúde, né? E a gente tem... Eu sei que é complexo validar qualquer tipo de sistema que vai para o paciente, porque a Anvisa tem estándares muito altos. Mas precisa também. Então, no final do dia, a gente está falando de cuidar dessa população, cara. De você não ter o dado de saúde vazado por hackers, digamos, de certa forma. Então, eu acho que assim, só queria fazer um link, porque eu acho que isso tudo que vocês estão falando, né? A gente acabou entrando muito nos desafios que a própria descentralização desses dados e ter os dados de uma forma agrupada, né? Para que a gente possa fazer integrações. Mas uma coisa que eu estava pensando dentro desses desafios que a gente tem de transformar esses dados, né? O que é que tu vem enxergando hoje como avanços também, Rodrigo? Por exemplo, na digitalização, né? Acho que tem até um case recente que a gente teve, na verdade, de alguns anos, que eu acho que o Steph pode até compartilhar um pouco, sobre o uso de OCR, por exemplo, para a gente começar esse processo de digitalização de uma forma mais simples.
Então, eu entendo que dentro de saúde, por exemplo, nesse caso que a gente estava tocando, era para a utilização de marca-passo, né? Então, o próprio processo e as instituições que necessitam dessas documentações precisam do papel físico ainda, né? Então, é uma questão de legislação. Mas o que a gente fez para contornar esse desafio, né? A gente utilizou o OCR como uma forma de... Agora, a pessoa que está fazendo esse procedimento, né? Que está levando o dispositivo, né? Da companhia que produz esse dispositivo para o hospital, ela não precisa chegar na empresa e fazer um grande relatório manual de todos esses documentos. Ela agora tira uma foto, sobe no sistema, o dado vai estar armazenado, higienizado, digitalizado e acessível para qualquer pessoa da empresa ou qualquer auditoria, né, que venha no processo. Eu estou curiosa para entender como tu vem enxergando esse desafio de digitalização de forma geral na Eurofarma, né? O que é que vocês vêm fazendo também para contornar esses desafios que a gente encontra? Cara, e aí eu vou colocar duas coisas, tá? Uma coisa é mais profissional e outra coisa mais pessoal. Indo pro pessoal, eu gosto muito daquele case, e a gente tem falado muito da China como, cara, na vanguarda de muita coisa, né? E entrando um pouco, bem pouco no processo da China, eles saíram do nada para o modelo atual. Sim. Então, será que a gente de fato precisa fazer o escalonado, sabe? A gente não pode sair do zero pro de fato trazer as coisas. E quando a gente olha indo para a empresa, a gente fez isso dentro de um processo. A gente saiu do Excel para colocar IA naqueles dados. Então, tipo, como que a gente de fato orquestra a informação e não ter que passar, vamos fazer um sistema, depois do sistema a gente faz tal coisa, a gente faz... Não, cara, tipo, o que a gente quer? A gente quer fazer pergunta para IA e a IA responder se a gente pode fazer aquele processo ou não pode fazer aquele processo. Então, lógico que tem um caminho nesse projeto, mas a visão é, cara, o que eu quero fazer? O que eu quero tirar de relevância daquele dado? E a partir dali você visualiza o fim. E a partir do fim, tu constrói o passo a passo das coisas. Eu acho que isso tá muito linkado com um conceito que a gente usa bastante, né? Que é um conceito da Singularity, que é o leapfrog. É basicamente, a gente até utilizou e enxerga muito esse exemplo da China, né? Que a China saiu, por exemplo, de utilizar moeda de papel para fazer verificação facial, né? De pagamento pelo rosto, simplesmente. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para o cenário de inteligência artificial, a gente está muito no momento onde não é mais sobre sair, tipo, lançar a primeira tecnologia. É você lançar a melhor tecnologia utilizando tudo que tem aí de repertório, né? Para você treinar a sua, melhorar a sua, para que você já chegue com um nível muito mais maturado, né? É o que a gente viu do pessoal comentando do DeepSeek, que lançou com um custo, né, de lançamento daquilo tecnológico muito mais baixo que, por exemplo, um ChatGPT com a OpenAI. Então, ele já chegou cortando ali o caminho, né? Então, eu acho que é um pouco do que a gente quer fazer. E aí, legal que tu comentou do case, né, saindo do Excel para ir para IA. Foi um case que a gente tá tocando agora, né, um projeto super incrível. E aí eu tenho uma pergunta pra Esté, né? Esté, eu queria entender, né? Quando você pega um desafio como esse, eu entendo que tem também uma barreira cultural, que a gente chega numa empresa que tá utilizando tudo assim manualmente ainda no Excel, para levar para um nível de digitalização já maior, né? E são muitos stakeholders, tem a pessoa que opera o Excel, tem a pessoa da visão gerencial, tem o impacto que a gente quer trazer na ponta, que às vezes as pessoas não enxergam. Dentro do teu processo de design, como é que tu faz para orquestrar nessa estrutura e sair com a solução que agrade todo mundo? Eu acho que o principal e o que a gente tenta fazer sempre desde o começo é ouvir as diferentes dores e as diferentes necessidades. Até porque quando a gente sai seja papel, seja Excel, são plataformas e ferramentas que você utiliza e que são muito livres. Você consegue moldar pelo que faz mais sentido para você. Quando a gente vai para um sistema, ele tende a ser mais fechado, um processo mais padrão. E a mudança, no geral, assusta todo mundo no momento que ela chega. Porque você vai ter que ajustar a sua rotina para aquela nova ferramenta. E aí, isso, no geral, é uma dificuldade, mas a gente vem entendendo como é que a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila, não vai ser exatamente do jeito que Duda quer, como também não vai ser exatamente do jeito que Rodrigo quer, mas vai ser no jeito que seja comum aos dois e que faça sentido, tanto para a empresa quanto para adaptar no dia a dia de vocês. E a gente conseguir chegar ali naquele meio termo. E o principal para a interface é uma coisa que se utilizava muito no design e que passou por uma certa mudança, que é utilizar o reconhecimento do usuário. E aí, inicialmente, a gente utilizava do reconhecimento de itens físicos, porque o digital era muito novo,
Só que hoje a gente utiliza do reconhecimento de outras ferramentas digitais que sejam mais fáceis de ser entendidas, como, por exemplo, o Excel. Se eu vou fazer um novo sistema parecido, eu vou tentar utilizar do que o Excel já traz, porque a maioria das pessoas que já estão acostumadas com ele. Então, não preciso mais utilizar do conceito do papel e da caneta, mas ainda assim tem ferramentas que estão na indústria há mais tempo e que faz sentido utilizar do que elas trazem para essa nova plataforma. Eu acho que tem uma coisa que complementa também, olhando para esse processo e entendendo o processo que a gente construiu junto, que é quando a gente olha para o processo de personalização todo de um processo, né? Porque no nosso caso aí a gente olhou para vários processos diferentes, no fundo era o mesmo processo, mas cada um Com sua em alguns locais peculiaridade. faziam de formas diferentes e tinham, obviamente, também regulamentações, pequenas regras de negócio ali que eram diferentes em cada lugar. A minha impressão que dá também é que facilita muito a adoção desse processo, a implantação desse processo, quando a gente faz um processo que é inclusivo. Então, essas pessoas participam de entrevistas, essas pessoas participam de como é que funciona o teu processo hoje em dia. Ela mesma vai quase que apontando aqui, pô, isso aqui não funciona tão bem, mas isso aqui eu gosto muito. E a gente vai entendendo ali também. Quando chega no final do processo e eu te mostro uma ferramenta, parece muito mais que, caramba, eu construí isso daqui, fizeram com base no que eu falei, do que um sentimento de... chegaram aqui e me empurraram uma ferramenta. Até porque vai mudar a sua forma de trabalho. Então, se alguém chega pra você do nada e fala, vou tirar isso de você e adicionar isso, sem você participar desse processo, muito mais complicado do que você ouvir desde o momento inicial. E, poxa, eu quero saber quais são as tuas dificuldades. Talvez eu não consiga resolver todas elas, mas eu vou simplificar a sua vida de alguma forma, sabe? E eu acho que a gente funcionou muito bem nesse processo específico, mas eu acho que a gente faz isso geralmente, né, com todas as outras ferramentas, no sentido de você também estar muito... ter essa visão de inovação, né? Que eu acho que é sempre muito legal quando a gente tem um aliado dentro dos projetos das empresas que entende a necessidade de, por exemplo, incluir as pessoas no processo, escutar, trazer, co-construir, né? Rabiscar lá em conjunto. Então, eu acho que nesse sentido apoia muito. E aí, uma coisa que eu acho muito bacana é que vocês tocaram em um certo nível, a gente falou muito também de IA de uma maneira até analítica, preditiva, né? Para trazer sugestões. Mas como é que vocês sentem que a IA generativa vem ajudando a democratizar esse processo? Por quê? As pessoas às vezes estão muito acostumadas a coloco no Excel, crio várias fórmulas, faço um PROC-V lá para conseguir enxergar tudo e trazer os meus dados. E aí agora a gente tá falando, né, de pegar esse processo e uma simples pergunta no chat, ela vai ter todas as respostas. Como é que vocês sentem que isso, né, traz um encorajamento aí cultural para as pessoas adotarem mais essas tecnologias? Cara, eu acho... E aí, acho que é um ponto interessante também. Quando a gente fala de resultado e de o que a gente quer de fato alcançar com esse projeto, ou com os projetos que a gente tem dentro de casa, é muito mais fácil as pessoas entenderem o motivo delas participarem do processo, né? Porque todo mundo está cansado, do meu ponto de vista, de fazer coisa muito operacional. Todo mundo quer começar a ou crescer ou começar a pensar no futuro também. Então, logicamente, que depende de pessoa a pessoa, mas hoje dentro da empresa a gente conta com pessoas que de fato olham para o futuro e falam assim, cara, eu quero ser amigo daquilo. Eu quero chegar lá e estar junto. Do que, não quero, vou ficar distante, eu vou fazer aqui no meu Excel e tal. Então, isso ajuda muito, né? Quando você tem pessoas que encorajam, que abraçam e que trazem o resultado de fato para dentro da empresa, né? Massa. E eu acho que tem uma pergunta também que eu queria te fazer, João. Quando a gente tá falando de todos esses desafios, eu sinto, né, dentro dos clientes que a gente vai tocando, a gente vai entrando, que o desafio de dados é um desafio muito grande na indústria de saúde de modo geral, seja farma, seja dos hospitais. O que é que tu enxerga como desafios comuns, né, dos clientes que tu conversa, que tu troca, e entender um pouco mais sobre esse mercado? Pô, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de qualquer setor, tá? Seja saúde, seja agro, seja indústria, o que a gente for olhar de setor, sempre que a gente for olhar para um podcast, para algum tipo de conteúdo, a gente sempre vê as pessoas falarem, dores que são comuns. Eu acho que existem muitas dores em comum. Eu acho que as formas de resolver sempre são diferentes. Então, todo mundo está procurando formas de resolver que são diferentes. E eu concordo contigo. Eu acho que a parte de dados, ela é uma... Eu não vou nem dizer uma problemática, mas um caminho de encontrar ali um resultado muitas vezes interessante. E muitas vezes olhando para processo interno, tá? O exemplo que a gente construiu aí, junto com o Eurofarma, é um exemplo disso, né?
onde a gente pega dados e informações que eles já tinham disponíveis e que já eram utilizadas, e como a gente ganha inteligência em cima disso. Isso, claro, traz muito resultado para qualquer companhia. Eu acho que é um caminho que muita gente tem olhado. E ganho de tempo Isso. também. Mas eu enxergo que quando a gente olha para dores, eu quase que dividiria em duas dores, né? Eu vou até acabar devolvendo com a pergunta para Rodrigo. Que é o seguinte, eu vejo um caminho A, que é, eu vou chamar de dores mais superficiais ou mais gerais. A gente falou aqui de comunicação, a gente falou de acesso à informação, a gente fala de coisas que quase que a gente pode aplicar em qualquer setor. Qualquer setor. Porque tu pode me dizer, Desafio dos dados, no né? agro é mais fácil, eu preciso dar comunicação e dar informação para o meu cliente. Na indústria eu preciso, sei lá, dar informação, seja para o meu cliente sell-in ou cliente sell-out. Quase tudo ali eu preciso, vamos dizer assim, abordar isso. E aí a gente começa a olhar para tecnologias que são mais democráticas. Uso de IA generativa para atendimento, uso de IA generativa para tirar dúvida do meu colaborador ou do meu cliente final. Enfim, coisas que a gente pode utilizar em muitas coisas. E a gente tem as dores mais técnicas, que eu acho que é onde o gargalo é muito maior. E ele hoje é muito difícil ainda de ser trabalhado. Difícil, pela dificuldade técnica que existe. E normalmente também pela... Como é que eu posso chegar nisso? Pela... Evolução tecnológica? Não é nem evolução tecnológica. Eu acho que o fator principal é a delicadeza daquela informação, daquela aplicação. Né? Então, tu imagina, por exemplo, a gente fala de uso de inteligência artificial, ou uso de tecnologia para diagnóstico, ou para alguma tomada de ação na saúde que lida diretamente com a vida. Tu precisa ter muita certeza Sim. do que tu tá fazendo. E aí, não, mas vamos pensar outra coisa. Vamos imaginar o uso de inteligência artificial para tu fazer uma viabilidade técnica, do ponto de vista de formulação e tudo mais, de um novo medicamento. Vamos cortar o tempo que a gente tem ali de experimentação ou de teste e tudo mais, utilizando tecnologia. É muito sensível tu trabalhar isso, e isso claramente demanda também um nível de tecnologia muito maior, investimento muito maior e tudo mais. Então, assim, até a pergunta que eu ia fazer para Rodrigo é um pouco disso, assim. Eu sinto que até quando a gente conversa, vão surgindo ideias, a gente vai falando muita coisa, e a dúvida que fica para mim tem muita ideia na mesa, mas como vocês, enquanto Eurofarma, e como as outras empresas de saúde, que tu também tem muito contato, vocês têm uma rede de contatos muito legal, assim, para conversar sobre isso, tem olhado para os investimentos ou para os próximos caminhos? Porque eu vejo que muitas vezes fica nessa camada, vou chamar de mais superficial, que a gente tem, e que tem um potencial de geração de resultado muito legal. E eu queria saber até onde vocês têm ido... incremental, né? Essa camada Isso. mais incremental, Isso. processual. Até onde vocês têm ido para esse mais técnico, né? E aí depois eu te faço outra pergunta em cima disso para não confundir. Boa. Assim, eu acho que são, de novo, qual que é o objetivo que a gente tem com a tecnologia, né? Qual que é o resultado que a gente quer. Então, por mais que a gente olhe para o futuro e a gente entenda que, cara, muitas coisas que a gente faz vai levar um tempo de maturação, porque, de fato, quando a gente fala de IA, uma coisa é você pegar o que vem da OpenAI e colocar para rodar. Outra coisa é você falar de projetos mais completos ou de dados mais completos, que você vai ter que... e a gente tem falado isso, né? A gente está com um projeto há 2 anos que, de fato, é uma pesquisa. Então, a gente quer evoluir aquele projeto, a gente entende que ele vai trazer resultado, mas, cara, ele não está trazendo no D0. A gente vai ter tempo. Mas se a gente só ficar com aquele projeto, ninguém vai vendo a evolução da tecnologia. A gente vai passar 2 anos sem trazer nada. Então, a gente encurta isso para coisa que as pessoas, de fato, precisam. Por exemplo, o projeto que a gente está tocando, que já traz um valor grande de resultado já no primeiro ano, e que, de fato, ele vai ter mais evoluções porque o resultado é relevante. Então, a gente olha muito para essa camada incremental de sair do Excel, da gente trazer dados. Sei lá, a gente tem uma pesquisa lá dentro de casa que é qualquer colaborador que busca uma informação hoje dentro das nossas bases, seja de benefício, seja de política e tal, ele vai gastar pelo menos 5 minutos para encontrar uma informação. Se eu encurtar isso para 10 segundos, eu ganho muito tempo. Só que ainda não consigo falar assim, vou reduzir pessoas, ou não faz sentido. Então, no final, como que você evolui coisas que trazem ganhos muito rápidos hoje para a companhia, mas sem esquecer que, cara, a gente tem um futuro. Então, qual que é o futuro que a gente quer chegar? Se eu colocar IA nesse processo, será que eu consigo otimizar todos os meus processos e fazer com que minhas pessoas sejam mais estratégicas e mais analíticas, no sentido de trazer mais resultado para a companhia, mas ao mesmo tempo olho muito para as próprias pessoas, assim. Então, eu acho que aquele negócio de você ficar
teclando o tempo inteiro no computador, eu acho completo. Porque às vezes você tá só fazendo de forma automática. Sim. Você tem que sair do automático e começar a pensar qual que é o impacto que eu tenho para a corporação, qual que é o resultado que ela espera. E às vezes a gente pode trazer talvez mais resultados, porque de fato a gente está fazendo mais coisas. Então, o ponto é esse, né? Como que eu uso a IA para potencializar a capacidade do meu colaborador para que ele possa trazer mais resultado. Só um ponto aqui, uma dificuldade que a gente vem tendo muito é que é o entendimento das pessoas de que a IA, ela precisa estudar dados anteriores e informações anteriores para fornecer um resultado para você sobre aquilo. E muitas vezes as empresas não têm essas informações, não têm esses dados anteriores, não têm esses dados passados. E se tem de pouco tempo para trás. Então, a ideia da IA é que ela estude toda a sua trajetória para fornecer informações, seja preditiva ou seja respondendo perguntas sobre aquelas informações passadas. Mas se eu chego com nada, ela não consegue fazer isso e o resultado dela vai ser muito menos assertivo. Eu acredito muito na gente encontrar o sweet spot. Eu acho que assim, quando a gente tá olhando para outros players que a gente vem também tocando soluções, a gente sempre chega com um olhar de 10 vezes. Beleza, se a gente fizer essa inovação aqui, a gente atinge o resultado de 10 vezes. Se a gente for por esse caminho, vai ser 10%. E a gente sempre é muito claro em colocar ali na mesa o que é necessário para chegar nesse lugar. E aí, eu acho que entra muito na filosofia que a gente tem também de priorização, né? Qual é o desafio que vai realmente mover o ponteiro nesse exato momento? Às vezes, vai ser uma coisa muito pontual, tu vai resolver aquele problema naquele momento, vai gerar um baita resultado, mas ainda não está completo. Né? É aquela visão realmente das pessoas também compreenderem que, beleza, a gente vai tocar nessa etapa do processo para iterar, para melhorar, para a gente conseguir evoluir. E paralelo a essas mudanças que são, às vezes, podem ser transformacionais, mas com um escopo mais definido, a gente tem que também pensar um pouco mais nos horizontes futuros, né? Então, como é que a gente dosa e traz essa clareza de, por exemplo, um projeto que vai levar um pouco mais de tempo, mas ele pode ser dividido em POCs, né? Para trazer esse sentimento de estamos evoluindo e a gente está progredindo, trazendo resultados, né? Então, como é que a gente consegue seccionar aquele projeto realmente em caixinhas que vão mostrando uma evolução e um progresso, né? Que até não era esperado antes. Então, eu acho que tem que encontrar esse lugar de começar a trazer o resultado agora, né? Com essas inovações que são um pouco mais... tirar um pouco dessa camada do operacional, do manual, dos dados que eles vêm através de uma interpretação humana somente, sabe? Que é uma coisa que a tecnologia hoje já consegue dar um show nesse cenário, né? E, claro, as empresas entendendo a parte delas, né, de treinamento, de fornecimento dos dados, isso daí já tá meio que coberto para a gente começar a entrar em outros desafios, né? Que é como é que a gente utiliza esses dados para conseguir botar, né, transformações que são um pouco mais complexas na mesa. Uma coisa só que eu acho que vale falar, assim, que em cima do que vocês dois trouxeram, é que eu acho que a gente tem um caminho hoje de potencialização simples da IA generativa que poucas vezes ela é vista, né, pelas pessoas. Recentemente a gente teve a convenção anual, a confraternização recente da Lume, né? E aí o pessoal teve a oportunidade de apresentar algumas mudanças que a gente teve no nosso produto de IA generativa. E aí teve um caso super legal de uso que aconteceu, né? A gente tem um produto que cria agentes, né? Cria regs, como chamam. E esses agentes, eles utilizam da tecnologia de LLM, integrado a uma base de dados, e aquela minha informação ela é processada ali e eu consigo treinar aquele modelo, aquele agente, para algum caso de uso específico. Até aí, beleza, isso daí já é super legal. Só que um dos casos de uso que o nosso time de design trouxe e foi super legal e se eu começo a criar vários agentes que têm personalidades, objetivos diferentes e eu coloco eles para debater entre si. É quase como se eu tivesse um violão como instrumento e agora, ao invés de eu ter só o violão e eu tô tocando, que já é massa, eu começo a ter uma banda inteira. Eu tenho alguém que tá tocando bateria, outro tá tocando guitarra, outro tá com o microfone na mão. E aí, o caso de uso era, e se eu começar a fazer um brainstorming entre as minhas IAs? Então, eu coloco uma que é mais cética, outra que é mais criativa, outra que tá ali só para dizer o que faz sentido e o que não faz, outro que olha a viabilidade mais técnica da coisa. Então, eu tô olhando um pouco de tudo ao mesmo tempo. E no final das contas, em vez de eu juntar 4, 5 pessoas no meu time e vamos fazer um brainstorming, eu consigo automaticamente fazer algo extremamente imparcial, porque eu consigo dar ponto de vista, visão, como aquela pessoa pensa, uma mais cético, outra mais criativo, e outra pessoa ali e outra IA quase como um moderador, e eu consigo deixar elas interagindo lá por minutos, e no final das contas eu tenho um super brainstorming ali com todo o histórico da conversa, de como chegaram lá, e você consegue ter um nível de resposta muito melhor, sabe?
Isso não só para IA generativa. Eu dei o exemplo nesse caso que a gente usa uma base de um LLM, mas a gente pode começar a utilizar isso com outras soluções de IA que geram soluções prontas, como é o caso do Lovable, a gente já foi conversar em outros podcasts, como é o caso de outras soluções que geram N coisas, né? Voz, música, vídeo, sei lá. Qual o potencial que isso ainda tem também Sim. e que hoje eu ainda acho que tem um custo acessível e que tem um potencial de resultado muito grande dentro das aplicações que isso pode ter, sabe? Esse aí é um baita exemplo de como você tá agregando valor no hoje, né? Pra conseguir dedicar tempo do time pra pensar nessas mudanças um pouco mais transformacionais, né? Imagina você fazer isso com médicos. Que você tá com um caso super crítico e você tem um know-how dos médicos clusterizados, digamos assim, porque você vai ter os agentes e você começa a discutir com eles. Você não tá tirando o poder de decisão do médico físico e dono daquela decisão. Mas você consegue começar a se questionar, talvez, algumas questões que você não tinha pensado antes. E aí você começa a trazer mais velocidade para tomar de decisão, né? Então, tipo, o uso da IA, de fato, quando você tem noção daquilo que você está fazendo, ele é potencializador, né? Então, você começa a trazer outras coisas. Inclusive, isso é bem bacana que tu trouxe, porque a gente tá com um caso de aplicação disso para telco, né? E dentro desse cenário, claro, sempre existe muito o receio, né? De qual é a qualidade daquele dado que vai estar sendo gerado. Vai alucinar? Vai trazer alguma informação que vai mover em algum dado crítico da empresa, né? E aí tem um sistema de moderação com a própria GenAI, por exemplo, você abre o chat, vai trazer as tomadas de decisão, você pode perguntar por que essa decisão? Quais são as fontes de dados? De onde vem essa informação? Você checa de uma forma muito rápida e resumida e você diz, modifique isso para tal. Aí ela te pergunta, sim, você tem certeza que deseja alterar essa decisão que a IA tomou para você? Aí a pessoa, sim. E a decisão humana é a final, né? É uma ótima forma, assim, de moderação para que a gente vá, aos poucos, entendendo a qualidade daquele modelo, se tá atendendo, se não tá, e treinando também, né? Porque o modelo vai aprendendo o seu estilo de tomar decisão também, que pode ser bem particular também. E, claro, sempre mantendo o histórico de tudo, né? Fulaninha tomou essa decisão. Então, essa decisão tá armazenada no sistema e traz para todo mundo, assim, a clareza do dado. Então, acho que também é uma forma da utilização da GenAI que eu acho que às vezes fica muito na percepção das pessoas como chatbot, de atendimento, que já é massa, né? Tem várias coisas legais nisso. Mas, pô, a qualidade de oportunidade que você tem com uma IA generativa para também análise de dados, confrontamento de informações, é muito poderoso, né? Sim, e ela começa a aprender com isso também, né? De eu sugerir tal ideia, tal decisão, o humano no final alterou para tal. Então, a IA entende qual foi a diferença e o porquê que ele quis fazer essa mudança, para que nas próximas vezes ela dê uma sugestão mais próxima da que o humano decidiu. E aí, isso também para dados no geral, de um cálculo chegou àquele resultado, mas na verdade o número era para ser um pouco mais para cima, digamos assim. Então, ela aprende com isso para que na próxima vez ela tenha um dado mais assertivo. Então, acaba que o uso da IA vai fazendo com que ela fique mais esperta, digamos assim. 100%. Esse é um ponto interessante, né? Porque, cara, o quanto de fato aquela IA, aquele aprendizado que a IA está absorvendo é de fato relevante. Então, tipo, eu acho que passa também por um processo de curadoria eterna, né? Tipo, você sempre tem que ficar olhando o que está sendo colocado dentro da IA e como que isso está sendo absorvido pela IA, para que não fique uma coisa enviesada, talvez, no futuro, sabe? Tipo, porque às vezes a pessoa fez, lógico, ela tomou a decisão, ela fez o que tinha que fazer, só que lá na frente, quem estava certo era a IA. Sim, sabe? pois é. Então, tipo, ter esse controle de futuro também, sabe? Cara, a decisão hoje foi essa, mas quando a gente for monitorando mês a mês, quem estava certo no final, lógico, eu tô falando que é IA, mas pode ter sido humano também. Sim, então, ela ir aprendendo com esses acertos. Eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente começa a entrar nesse assunto, né, toca em alguns pontos sensíveis, que é a propensão da IA virar AGI, né? Que ela é especialista em tudo, tem, claro, ela hoje em dia a gente tá focando muito na Narrow Intelligence, né, mas a AGI tem um potencial absurdo e, claro, com a evolução tecnológica, é muito claro e transparente que a IA vai atingir um nível de inteligência em certos domínios maior do que o humano. Isso não tira o potencial do humano de trabalhar, iterar e melhorar e utilizar isso meio que como um cinturão de ferramenta, né? Que você pode trazer, que eu acho que é a visão principal que a gente acredita, né? Não é um futuro onde a IA ele substitui as pessoas, mas sim
potencializa, né, as nossas oportunidades de resultados, de tudo que a gente pode atingir. E então, um tempo mais curto, e um tempo mais curto, exato. E aí, a gente teve um papo muito massa. Eu queria encerrar com uma pergunta para Rodrigo, né? A gente falou de muita coisa de transformação. Eu queria saber o que é que te empolga, né, nesse futuro, onde a gente fala sobre várias possibilidades legais de inovação, e o que é que te preocupa aí para esses próximos passos, dentro do contexto, né, hoje da Eurofarma, sobre esse tema tão profundo que é a IA e a saúde de modo geral. Vamos lá. Na saúde, o que me empolga é essa democratização, de fato, de diagnósticos e de tratamento, né? Tipo, você consegue levar know-how, experiência e tal com a IA para lugares que você não tinha hoje. E que você não tem hoje, na verdade. Então, eu acho que isso é, cara, assustador, assim. O quanto que a gente, de fato, consegue fazer com a tecnologia, trazendo saúde para a população, trazendo saúde para o ecossistema como um todo, né? Cara, no trabalho, assim, no que eu faço como inovação, cara, tudo me empolga. Eu acho que o poder computacional é absurdo, cara. E, lógico, não queria ser muito superficial aqui, tem muita coisa para aprender ainda, mas computação quântica, cara, o potencial que isso tem, tanto para a saúde quanto para outras arestas da tecnologia, cara, eu não sei o que espera a gente, eu só sei que talvez a gente esteja vivendo um dos melhores momentos do mundo, assim, pra gente que gosta de tecnologia, sabe? Porque tá acontecendo muita coisa, todo dia é uma coisa nova. Eu fico acompanhando o newsletter, às vezes eu fico, tipo, com uma certa ansiedade, assim, de, cara, tem tanta coisa para fazer e a gente ainda talvez esteja fazendo muita coisa no Excel ou no próprio papel, né? Então, como que a gente traz essa tecnologia para nos ajudar? E, logicamente, que trazendo talvez mais resultados, tanto para a empresa, mas eu sempre tenho esse conceito de que a empresa, ela tendo resultado, você tem resultado, você tem evolução. Sim. Então, se não está acontecendo esse match, alguma coisa está errada aqui no contexto. Mas a gente aprendendo, a gente trazendo mais conceito para nós, cara, assim, eu gosto demais. E na vida pessoal, cara, você tem resposta muito mais rápida para tudo. Você tem vezes que eu falo assim, tipo, às vezes eu falo mais com a IA do que com uma pessoa, sabe? Tipo, eu tendo a ter mais conversações com ela do que com uma pessoa. Então, lógico que não faz muito sentido, mas, porra, mano, eu acho que faz muito... Assim, tecnologia é muito louca, né? É porque é um aprendizado constante, né? Meio que o teu papo ali com a IA vai se tirando dúvida, aprendendo e trocando. Eu acho que, exatamente, de certa forma, tem também essa camada de... o consumo da informação de forma muito mais rápida. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, por exemplo, eu pergunto as fontes, né? Porque eu sou desconfiada, tipo, tenho medo da alucinação, mas quais são as fontes? Aí eu abro, dou uma checada, pô, verídico, faz sentido. Então, eu acho que você tá constantemente aprendendo. Mas, assim, Rodrigo, eu queria te parabenizar, assim, porque eu acho que é uma coisa muito massa o que tu vem tocando dentro da Eurofarma, e tá sempre buscando esse conhecimento e trazendo ali pro time, né? Eu vejo essa busca constante nas reuniões que a gente tem de trazer pro time, questionar, de colocar novos pontos de vista que vão realmente transformar a empresa desse patamar para um patamar que utiliza a tecnologia de forma completa, né? De ponta a ponta no processo. Então, eu acho que tu sempre é uma pessoa que também tá muito ativa no ecossistema, se relacionando e entendendo. E isso é muito rico, né? Pra a empresa usufruir desse potencial também de aprendizagem que tu tá gerando, né? Então, um super obrigada por estar aqui com a gente agradeço, hoje. Cara. É sempre muito bom lhe receber aqui em Recife, né? Dessa vez numa época muito legal, que é o Carnaval. Inclusive, né? A gente também vai sair daqui e vai levar Rodrigo pra vivenciar a experiência carnavalesca recifense, que vai ser muito bacana. E eu queria também agradecer muito o João e Esté, que trouxeram pontos super legais. As nossas trocas no dia a dia sempre são fantásticas, e eu acho que vocês conseguiram trazer pontos de vista muito legais pro podcast hoje. E aí, pra finalizar o podcast, queria agradecer a todo mundo que participou, que curtiu o nosso papo aqui. Mandem perguntas, né? A gente vai abrir uma caixinha, vocês podem mandar perguntas pra gente também responderem no nosso Instagram. Se inscrevam aqui, né, no nosso podcast, caso vocês ainda não estejam inscritos. E na nossa newsletter, Everything AI também, que tá no nosso site, na nossa bio do Instagram. Então, super obrigada que participou.